Estamos aqui hoje para mais uma palavra de esperança ao seu coração. Eu sou líder de Célula Kids, aqui em Vila Sete, e também atuo no meu campo missionário, profissionalmente como fisioterapeuta, dentro de uma UTI, também com crianças. Pelo visto, Deus me chamou para poder falar essa faixa etária que eu tanto amo. E eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive que trouxe a mim grande injeção de esperança. Tínhamos uma criança que, infelizmente, o seu quadro não tinha mais jeito para os médicos. E sua mãe lutava diariamente com as suas orações, até mesmo com as suas ousadias em jejum, para que sua filha fosse curada. Só que, infelizmente, chegou ao momento de que nada mais poderia ser feito e o milagre que ela tanto queria não se realizou. Toda a equipe da UTI ficou muito triste e a minha equipe de fisioterapia decidiu escrever uma mensagem para aquela mãe. E adivinha quem eles chamaram para que tivesse essa dura tarefa? Eu mesma. Eu fui escolhida para poder escrever uma mensagem para aquela mãe. E eu pensei, meu Deus, como que eu vou escrever uma mensagem para uma mãe? Eu não posso mais dizer nada para ela de que vai dar certo, de que o milagre vai se realizar, porque a filha dela já não estava mais viva. O que escrever para uma mãe que acabou de perder o seu filho amado? Foi então que eu me lembrei da letra de uma música e eu quero compartilhar com vocês. Essa música é de Jefferson Pilar, que diz, e se? Ela diz assim: eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi o gigante cair, mas eu escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas é pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam dizendo, seu Deus não existe, não vai te ouvir. Mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que eu posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir? E se o faraó te alcançar? E se o gigante não cair? Se a fornalha te queimar? O que acontece se a doença não curar? E o emprego não vingar? E o filho não voltar? Mesmo se o meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, eu sei que amanhã vou acordar. Eu escrevi um trecho dessa música para aquela mãe, para que ajudasse ela a tirar os olhos de uma situação tão triste, do corpo de sua filha ali, naquele caixão, e pudesse colocar os olhos daquela mãe tão sofrida naquele que viveu, morreu e ressuscitou. Naquele que poderia encher o coração dela de esperança. Eu pedi a Deus uma direção e Deus me deu para que pudesse dizer àquela mãe, olhe para o alto, olhe para aquele que morreu na cruz, olhe para aquele que viveu, que venceu e que está à destra de Deus. Olha para aquele que nos deixou o Consolador. Vocês já pararam para pensar? Deus não deixou o Espírito, o Senhor não deixou o Espírito Santo como um líder de torcida para estar frequentemente dando brados de alegria e de vitória. Jesus te deixou o Consolador, porque Ele sabia que muitas eram as nossas aflições, mas que a gente teria bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. O Espírito Santo nos consola, o Espírito Santo nos anima, é aquele que nos impulsiona, mesmo a despeito das dificuldades, mesmo a despeito da dor, mesmo a despeito daquilo que te faz sofrer. O Espírito Santo é aquele que te consola, é aquele que te conforta. O Espírito Santo é aquele que vai ajudar a levantar os seus olhos. E a gente vê na Bíblia várias expressões e vários momentos que Deus nos encaminha a elevar os nossos olhos.
Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Jesus disse, assim como a serpente for erguida no deserto, eu serei erguido. E Jesus foi erguido na cruz. Uma morte tão vergonhosa. É tão difícil pensar numa mãe que perdeu o seu filho, porque não é a ordem natural das coisas. Os filhos, naturalmente, enterram seus pais. Mas como pode uma mãe perder a sua filha amada, que diariamente lutava, e ainda assim manter a esperança? Pode sim, porque o nosso Deus também perdeu o seu filho. O seu filho que mesmo sem cometer nenhum pecado, nenhum crime e nenhuma dor, foi maltratado, torturado. Tiveram chibatadas que arrancaram pedaços da sua pele e da sua carne. Ele sim sofreu, padeceu e numa cruz morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Essa é a promessa de Cristo. Essa é a promessa e a missão genuína de Jesus, nos dar vida e vida em abundância. Jesus, ele fez milagres, mas pela falta de fé daquele povo. Ele multiplicou pães, ele levantou até mesmo um morto como Lázaro. Mas o seu propósito genuíno e o seu propósito central era nos dar vida e vida em abundância, era nos fazer ressurgir assim como ele. Porque ele disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que aconteceu com os nossos olhos que não estão mais em Cristo? O que aconteceu com os nossos olhos que estão se abatendo pelas coisas desta vida? O apóstolo Paulo disse, miserável homem que sou. Porque nós temos que esperar mais dessa vida do que do céu. Os nossos olhos, porque os nossos olhos estão tão apegados às coisas desta vida, às coisas da terra. E assim perdemos a esperança. Eu fico imaginando um dia depois de Adão e Eva pecarem. Eles costumavam, lá no Éden, antes da queda, passear com Deus no jardim, todos os dias. E isso era uma alegria. Eu imagino que era uma alegria imensa passear com Deus. E após a queda, eu fico imaginando um dia depois, Adão vendo o sol se pôr, entardecer, e Deus já não estava mais ali com ele. Ele estava separado. Ele estava amargando uma saudade, um remorso daquele que passeava e alegrava o coração deles. Será que nós temos saudade? Será que nós temos a eternidade que foi plantada em nosso coração como alvo da nossa esperança, como alvo da nossa fé? Querido, não deixa a eternidade, o arder pela saudade de estar com Deus morrer em você, porque é isso que deve te mover. Nós devemos sim ter sucesso profissional, ter uma família bem-sucedida, ter o que comer, o que beber, as nossas necessidades saciadas, mas o nosso objetivo, o nosso propósito deve estar em glorificar aquele a quem viveu e venceu a morte. Nós não podemos deixar nos abater e não podemos deixar o nosso desejo de conforto aqui neste ambiente que tire os nossos olhos do eterno, tire os nossos olhos, tire a nossa emoção, tire a nossa vida da eternidade. Porque foi para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Então eu desejo, meu amado, minha amada, que assim como Estevão, que não abriu mão de defender a sua fé, defender aquilo a quem ele cria, assim como Estevão, em meio ao finalizar um sermão, foi atacado com pedras e xingamentos e ódio, erguer os olhos para o céu e ver a Cristo, ver a Deus e ainda dizer, Pai, perdoa por esses que não sabem o que fazem. Contemplar a eternidade e morrer até mesmo por ela, porque é isso que o Senhor nos fez. Foi para isso que o Senhor nos chamou,
para vivermos passeando com Ele no jardim para todo sempre, glorificando e louvando. Por isso, meu amado, mesmo em meio a dar conforto àquela mãe, eu fui consolada e confortada em meu coração com uma palavra de esperança. Filha, não tire os olhos do alto, porque a tua vida está escondida comigo. Assim como diz em Colossenses, a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. E quando nós vivermos como Ele, poderemos dizer, Pai, que se cumpra na terra o que está se cumprindo no céu. E assim nós poderemos viver aqui o que se vive na eternidade. Eu vou deixar uma palavra para vocês, que eu costumo dizer que é a lei de tudo ou nada. Que isso possa realmente animar, avivar o teu coração e encher de esperança. A lei do tudo ou nada, que eu costumo dizer, se encontra em Romanos 8, do 28 ao 39. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também chamou, e os que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome ou a nudez, ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais vencedores por aquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A lei do tudo ou nada. Tudo coopera para o nosso bem e nada vai nos separar do amor de Deus. Que esta palavra te abençoe, te encha de esperança e não esqueça, olhe para o alto, olhe para Cristo.